no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos analisando biblicamente o livro de Tito. Hoje estaremos estudando os versos 1 e 6. 6 e 7, desculpa. Capítulo 1, versos 6 e 7. Falaremos sobre as qualificações dos presbíteros. É uma função importantíssima, né? É uma função que a igreja precisa e tem como um dos seus líderes. Então, olhando para esses versículos e vendo o comentário do Swindoll, ele fala sobre o seguinte, quando ele fala sobre a função, o ministério desses presbíteros. Ele fala assim, uma igreja precisa de líderes servos que tenham as mesmas qualidades que nosso Senhor demonstrou quando veio para dar e servir. Marcos 10, 45. O líder piedoso é exemplo de graça. Estende misericórdia, demonstra compaixão, transpira alegria, cultiva uma atmosfera de paz e encoraja os outros a participar usando seus dons e habilidades. Ele procura a opinião dos outros, aplica discernimento apurado e depois presta atenção nos conselhos sábios dos outros. Talvez o líder piedoso, acima de tudo, busque o bem maior dos outros, recusando-se a buscar sua própria maneira de fazer algo ou manobrar para ocupar posições de poder. Homens assim são raros, né, meus irmãos? Porém, inestimáveis para a igreja. A igreja precisa e deve sempre ter em suas mentes na escolha dos seus líderes, dos presbíteros. Paulo, então, descreve o tipo de homem adequado para esse cargo. E aí nós vamos começar a observar o quanto que é uma qualidade indispensável para os presbíteros, essas menções agora que Paulo vai falando a Tito. A escolha dos termos por Paulo merece um exame assim bem detalhado, e é isso que a gente vai falar nessa manhã, só nos versos 6 e 7. O pastor falou da semana passada que Paulo estava escrevendo a Tito. Tito estava em Creta, uma ilha do Mediterrâneo, lá com várias cidades, lá precisando ter líderes para a igreja, e Paulo então começou Tito a começar a levantar presbíteros nessas igrejas. Creta é uma cidade com uma variedade de pessoas. Segundo os historiadores, no século IV, século III, Creta tinha cerca de 40% de judeus já, provenientes do exílio. Então, nós olhamos assim a grande diversidade de pessoas em Creta. Então, nós começamos a entender um pouco, então, por que Paulo quer preparar pessoas qualificadas para serem esses presbíteros. Eu coloquei aqui os versos 6 e 7, diz assim, alguém que seja irrepreensível. Então, ele fala, Paulo está falando para Tito, para em Creta, e começar a levantar presbíteros, e começa com 2 pontos no verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Eu coloquei aqui no grego, eu não sou muito bom de ler grego, o pastor me corrija se eu falar alguma palavra errada aí. Diz assim, eitis esti anenkletos aner desculpe aí, gine echo teknon pistos. Me em categoria azútia em anipotactus. É isso.
O slide até cai, ó. O verso 7, olha, o grego é o grego koiné, o grego popular antigamente. Então, a gente errar um pouquinho, vocês perdoam a gente, que eu não tenho. Diz assim, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irracível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Diz assim, deis garde episcopos eina anencletos ros, oikonomos feos. Esse feos é teos, tá? Muita gente fala que teos é feos. Pelo menos a professora de grego lá no seminário falava assim, é feos que fala. Gente, não é teos, é feos. E quando vocês ouvirem assim, doxa feos, é glória a Deus, em grego, tá? Então, feos, me autades, me orgilosos, me paroinos, me peclites e me ais, esse aqui é mais difícil, ais croquerdes. É isso, pastor? Acho que sim. É assim que a gente lê o grego, tá, meus irmãos? E aí eu quero levantar, como a gente sempre está mencionando aqui, olhando esses dois versículos, 6 e 7. O que a gente pode perguntar para esses versículos? O que vocês estão vendo assim que chama a atenção? Vocês estão aqui na Igreja Cristã Evangélica de Brasília. Aí vocês veem a recomendação de Paulo, olha, vocês têm que escolher presbíteros para a igreja, diáconos para a igreja. E olhando essas coisas, o que chama a atenção aqui? Qual a dúvida que você pode perguntar para o texto? Que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, não são desobedientes. Esse aí é um desafio. É um, né? Um ponto ainda, né? Tem o restante ainda. O que mais, meus irmãos? Que os irmãos? O que é irrepreensível? Qual o alcance dessa palavra irrepreensível? Ele começa com alguém aqui, né? Embora eu já saiba a resposta que é alguém, homem ou mulher. Logo depois eu acho que ele vai responder aqui essa pergunta, né? Que só pode ser homem. Então, eu deixo essas duas aqui. O alcance da palavra irrepreensível e esse alguém aqui. Então, já está lançada uma pergunta. Irrepreensível. Tem alguém irrepreensível na igreja? Vamos conversar sobre isso. Vocês acham que entre crentes carnais existe alguém que é irrepreensível? Qual outras perguntas que a gente pode levantar para o texto? Tem mais pergunta aí. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher a vida toda ou uma por vez? Como assim? Casa, separa, casa, separa? É uma pergunta interessante, né? Olha, pode um presbítero casar, separar, casar, separar? É uma coisa que a gente tem que pensar, quando a gente for escolher esses presbíteros. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma assim, colocação? Era só se fosse viúvo. Quem? Mateus. E se ficar viúvo, pode casar de novo? Se ficar viúvo, ele pode ser presbítero, continuar sendo presbítero? Boa pergunta. Quem mais? Alguém? Oi? Sobre os filhos crentes. Sobre os filhos crentes. O que você quer perguntar? Tem que ter filhos crentes. Então, a pessoa que quer ser presbítero, se tem filho pequenininho e ainda não se converteu, ele não pode ser presbítero? É uma boa pergunta.
ou o presbítero já existe, é presbítero e tem filhos que ou saíram da igreja ou não são convertidos ainda, né? Tem que renunciar. Se um filho desviar, tem que renunciar? Essa é uma boa pergunta aí para o vice-presidente da denominação. Aí. Oi? O que seria ser acusado de dissolução? Que tipo de dissolução? Eu quero assim perguntar para ele, o que pode ser acusado de dissolução? O que é isso? A gente vai ver sobre isso também. Alguém mais? Fala nem dá ao vinho, mas é toda bebida, só o vinho, e que tipo de é vício, engloba todos os vícios. Uma pergunta, não dado ao vinho, a pessoa pode tomar seu vinhozinho, pode tomar sua cervejinha. Aí também, a gente, se fosse pensar nisso, Lutero, então, a gente tinha que excluir. Então, a gente vai conversar sobre isso também. Interessante, é muito boa a pergunta. Eu venho de uma denominação anterior, né? Então, lá, digamos assim, o bispo ele estava acima do pastor. O significado de bispo aí é realmente presbítero ou, no caso, um pregador, um pastor, ou não faz essa diferenciação entre bispo e pastor, no caso? Uma pergunta para o texto. No verso 6 fala de presbítero, e no verso 7 fala de bispo. Tem diferença? Isso a gente tem que ver. Isso, quando a gente for analisar o texto, a gente tem que começar a entender. Isso é interessante também. Quem mais tem mais? Ele? Quem? Aqui fala que o presbítero tem que ser marido de uma só mulher. Aí eu faço a pergunta, ele pode ser, se ele for solteiro, ele pode ser presbítero? Ele pode ser pastor? Pode ser bispo? Se ele for solteiro, ele pode ser pastor? Boa pergunta aí, viu, pastor? Ó, nós temos aqui o vice-presidente da denominação, essas coisas assim, ele vai responder. Vai. Esses filhos aqui abrangem somente aqueles que estão sob a autoridade dos pais ainda, ou abrange também aqueles que já saíram da autoridade dos pais, já não estão mais em casa, ou mesmo que estejam em casa, já completaram uma idade de maioridade penal, essas coisas assim. Até onde isso alcança? É uma pergunta interessante para a gente pensar. Fala assim, presbítero tem que ter filhos crentes, e não ter dissolução os filhos, né? Então, é até quando? Até estar debaixo do guarda-chuva dentro de casa, ou quando o filho sai de casa, por exemplo, ele não está mais sob a tutela do pai e da mãe, ali dos pais. Isso é motivo para ser excluído um presbítero, para não deixar mais ele ser presbítero, uma vez que o filho foi embora, ele não está mais debaixo do mesmo teto, enquanto está debaixo da sua tutela, o pai é responsável pelo seu filho. A partir de um certo momento, ele não está. Um exemplo bem claro que vai mostrar um pouco isso, a gente vai falar, a igreja presbiteriana funciona assim. Até 18 anos de idade, o filho de um pai crente, ele está dentro de um rol de membros. A partir de 18 anos, se ele não fez a profissão de fé, ele já é excluído desse rol. Aí o presbítero, ele pode ou não pode continuar sendo presbítero? É uma pergunta bastante para pensar, né? Quem mais tem? Temos mais alguns minutos. Ninguém mais? Está todo mundo sanou as dúvidas ou levantou várias dúvidas? Então, vamos lá. Eu coloquei algumas perguntas aqui. Assim, por exemplo, perguntas, e vai muito o que os irmãos perguntaram aí, né? Que motivações devemos ter na escolha de presbíteros para a Igreja de Cristo?
Quais são as nossas motivações? Escolhemos presbíteros porque são nossos amigos, escolhemos presbítero porque alguém indicou, ou indicamos presbíteros porque nós olhamos a palavra, vemos o que Deus está falando por intermédio da palavra, e assim nós achamos que tal pessoa A, B ou C, ela é qualificada para o presbiterato. Uma outra pergunta: que tipo de qualidade devemos ver no presbítero? Aí, então, nós podemos ver aqui várias qualidades, que hoje nós veremos só a primeira parte delas, e nas próximas aulas nós veremos também. Que tipo de líder que a igreja precisa? Nós precisamos de líder tipo coach, que fala bonito, que é aquela que consegue agregar, que junta a gente, que fala um monte de heresia, ou precisamos ter líderes que cuidam da palavra, que pregam a palavra, ensina de acordo com a palavra e seja zeloso com a palavra? Qual a diferença entre presbítero e bispo? O que é uma pessoa irrepreensível? Ela existe? Uma pessoa irrepreensível, ela existe? E qual o sentido mais provável para a expressão marido de uma só mulher? Não foge muito do que os irmãos perguntaram, né? Então, vamos começar. Alguém tem mais alguma depois dessas colocações? Nada? Então, vamos caminhar aqui. Vamos abrir as cortinas do texto. O Carlos Oswaldo, ele divide em pontos, alguns pontos eu achei interessante a forma que ele dividiu esses dois versículos. Então, Paulo aqui descreve o tipo de homem adequado para esse cargo. E ele fala que é uma pessoa irrepreensível. No grego é anaglekto, que significa sem mancha, sem culpa, irrepreensível. Uma forma primativa, que quer dizer convocar com propósito de acusar, e isso por indivíduos de fora e de dentro da igreja, conforme nos mostra o contexto. Então, o que é irrepreensível? É alguém que a gente não pode acusar de mácula. Por exemplo, uma pessoa que ela, antes de converter, se pecou, roubou, não sei o quê, ela foi lavada pelo sangue de Cristo. Agora ela está aqui no momento como uma pessoa convertida, qualificada, que segue a palavra de Deus, e a gente tem que olhar esse detalhe dele, se ela é uma pessoa irrepreensível. Nesse texto, nós olhamos que essa palavra irrepreensível, ela vem somada com algumas coisas. Vejam, alguém que seja irrepreensível, vírgula, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não seja acusados de devassidão, nem são insubordinados. Então, o que nós estamos olhando aqui, que nesse texto a pessoa, ela não deve ser irrepreensível, que ela deve ser sem mácula nesses pontos aqui. Porque uma pessoa irrepreensível na sua literalidade só tem uma, Cristo. Então, quando nós escolhemos pessoas para serem irrepreensíveis, nós estamos falando dessa qualidade da vida dela, do seu viver, dessa qualidade que fala sobre o caráter dessa pessoa, e todo o resto pode ser assim, nessa categoria, na vida familiar. Então, quando nós olhamos e vamos escolher, por exemplo, o Enos ou outra pessoa, não estou aqui, nem quero. Amém. É uma boa pessoa, já a gente já pode começar a olhar as qualidades do Enos. A gente vai olhar nesses pontos. É casado com a sua mulher? Seus filhos, é irrepreensível? Alguém na igreja, no corpo de Cristo aqui, pode falar assim, olha, o Enos, ele, eu vou só para citar, rouba, né? Ele mente, ele fala uma coisa aqui, mas lá fora ele faz outras. Então, essa irrepreensibilidade de caráter que a gente está falando, sobre a vida comum do lar.
Ele é um doce aqui com a mulher dele, aqui dentro da igreja. Que todas as mulheres queriam casar com ele. Mas chega lá na casa dele, ele... Pá. Então, tem que ser repreensível em todo lugar, onde ninguém de dentro ou de fora pode fazer uma acusação contra o caráter dele. Então, uma pessoa que a gente pode falar sem mácula. Então, quando a gente olha e olhamos João Calvino, ele parafraseou essa ideia como não arruinado pela desgraça. Olhando também Stott, ele fala assim, ficamos imediatamente impressionados com a exigência da irrepreensibilidade. Claro que isso significa que os candidatos devem ser perfeitos, do contrário, todos estaríamos desqualificados. Todos. Ninguém é perfeito, perfeito é só Cristo. Nós temos que caminhar junto para sermos parecidos com Cristo. Então, antes a palavra significa sem culpa, sem acusação. Então, quando nós levantamos uma pessoa aqui na igreja, vamos convidar tal pessoa para ser nosso presbítero. Ela pode ser objeto de acusação pela igreja? Quando eu falar assim, olha, alguém vai ser presbítero, a gente está indicando tal pessoa para ser presbítero, porque ela é irrepreensível perante a igreja. O que eu estou falando aqui que ela é sem mácula nessa área aqui da vida familiar também. Depois a gente vai ver na vida, no dia a dia e em outros lugares, são os próximos versículos. Mas nessa manhã a gente está falando só sobre a vida familiar também nesse verso. Então, quando eu estou mencionando alguém para ser presbítero, ele tem que seguir essa linha. Irrepreensível. Marido de uma só mulher, seus filhos devem ser obedientes, não deve haver dissolução, não deve ser dado ao vinho e outras coisas mais. Os irmãos estão compreendendo na questão da irrepreensibilidade? Porque irrepreensível, ele está assim, é como uma soma aqui, ó. Irrepreensível, marido de uma só mulher, filhos crentes, não serem dados ao vinho. Vocês veem que sendo uma qualidade de caráter de cada um que for assim indicado. Não sei se eu consegui fazer explicar. Você tem alguma coisa a mais, pastor? É. Eu acho que eu já falei aqui, gosto muito do como o Davi Murk ele coloca no livro dele, Homem Nota 10, ele diz que o homem irrepreensível é um homem que não deixa linha solta. Não é? Ou seja, não é alguém que não erra, é alguém que quando erra, ele imediatamente conserta, pede perdão, se arrepende e muda de vida. Outra coisa que é interessante é por causa das ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, e várias vezes ela aparece para se referir àquilo que Jesus fez e ainda fará por nós. Por causa do seu sacrifício, ele nos tornou inculpáveis e irrepreensíveis. Da mesma forma, Judas também diz que aquele que é poderoso para vos apresentar imaculados, né, irrepreensíveis, com exultação diante da sua glória. Então, Deus está trabalhando em nós, fazendo de nós tanto imaculados como também irrepreensíveis perante Ele. Então, é uma ação de Deus. Um homem de um caráter irrepreensível não é alguém que não erra, não é alguém perfeito, porque isso jamais iria acontecer, mas é alguém que anda de forma piedosa, correta diante de Deus, em que na vida dele é evidenciado a presença do Espírito Santo em um processo constante e crescente de santificação. É alguém que realmente se preocupa com uma vida de pecado, que não se entrega ao pecado e quando peca, ele mesmo se humilha, se arrepende, pede perdão e, por ser perdoado por Deus, ele se torna novamente inculpável e irrepreensível. Nesse sentido, a irrepreensibilidade está ligada demais à espiritualidade e à humildade do homem de Deus. Eu vejo assim desta forma também, e na questão assim, não é que o presbítero não vai pecar, o presbítero peca da mesma forma com outras pessoas, mas a questão o que é que ele faz com esse pecado?
coloca debaixo do tapete ou corrige, se arrepende e pede perdão a Deus, né? É uma pessoa que vai ser exemplo para os outros irmãos. Uma pergunta aqui lá atrás. Só complementando na mesma linha que o pastor Eduardo comentou, a palavra aqui, a orientação é para Tito, e serve para a gente como igreja com relação à referência de quem repreende, né? Claro que em tudo o Espírito Santo nos pode repreender, porque em Cristo, né? Cristo é o nosso modelo de perfeição, o nosso alvo, a nossa meta, né? Mas diante dos homens, como o pastor Eduardo até exemplificou, mesmo quando erra, buscando a correção no Espírito Santo, quem o poderá repreender, né? Sendo que todos os homens estão na mesma condição de pecador, como ele trata com o próprio pecado, passa a não ser repreensível, passa a ser irrepreensível. Alguém mais? Irmão. A minha dúvida aí para vocês é a seguinte: é um caso concreto. Eu conheci um cara que ele era um cara, realmente, ele se voltava para Deus, mas o cara, ele errava muito, ele se arrependia, mas ele errava de novo. E é constante, entendeu? Então eu entendo assim, que ele, assim, a minha análise, né, humana, eu percebia que ele era meio um Homer Simpson, mal comparando, assim, um Homer Simpson da vida, assim, que é aquele cara que faz as coisas erradas, mas ele não tem maldade em si, mas ele errava demais. Então, analisando assim, apesar de eu gostar da pessoa, eu estou falando aqui, ninguém vai saber, porque eu não estou citando nome, mas eu imaginava ele inadequado para um cargo desse, não porque ele fosse mal, né? Porque ele se atrapalhava muito durante o processo, era contínuo isso aí, entendeu? Apesar de que eu via melhora nele, mas ele fazia muito. Um cara desse aí, dá para ser? Pergunta boa. Quem vocês acham? Se tivesse uma pessoa, o Gumercindo aí que ele está falando, quem aconselharia ele para ser presbítero da igreja? Vocês têm que fazer isso. Vocês aconselhariam ou não? Não. Como é que uma pessoa dessa ele é firme, confiável, né? Eu acho que ele tem que trabalhar com ele, discipular ele, ver se realmente ele não peca tanto. O que está acontecendo isso? Porque ninguém que tem o Espírito fica, peca, pede perdão, peca, pede perdão. Nós não estamos mais na época dos juízes, né? Que o povo pecava, pedia perdão, Deus restaurava. Não, agora nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações. Podemos pecar, pecamos, qualquer um pode pecar. Agora, permanecer pecando toda hora, pedindo perdão, pecando, alguma coisa está errada com essa pessoa. Eu acho que ele não é qualificado para o presbiterato. A Bíblia diz que o presbítero, ou líder que vive pecando, ele deve ser repreendido na presença de todos, né? Veja só, não é o presbítero que peca que é repreendido na presença de todos. E esse todos ainda teria que saber o que é todos. Se são todos os irmãos, toda a igreja, ou todos os líderes da igreja, ele ser repreendido na presença desses líderes. Mas o que é interessante é essa questão de vive na prática do pecado, ou vive pecando. A ideia não é que ele tropeça, pede perdão, se arrepende, mas é alguém que está sendo dominado por determinado tipo de pecado. Ele é escravo do pecado em alguma área. Então, não quer dizer que talvez ele não seja crente, ele pode ser crente, ele pode ser um pastor imaturo, infantil, talvez alguém que ainda precisa crescer na sua caminhada com Cristo. Esse pastor deveria ser exortado, ajudado, mas com certeza ele não poderia estar à frente de um trabalho, porque ele deixou de ser irrepreensível. Ele é passível de acusação por parte da igreja, né? Então, assim, Jesus disse também certa vez que se o teu irmão pecar contra ti, várias vezes no mesmo dia, e arrependido, voltar e pedir perdão, a gente deve perdoar. Então, se nós devemos perdoar um mesmo irmão que peca contra nós, no mesmo dia, várias vezes, com certeza Deus também vai nos perdoar se a gente peca várias vezes no mesmo dia, se arrepende e pede perdão. Mas a ideia que o irmão colocou, e que vai aqui
de encontro a esse texto é exatamente essa. Não dá para ser líder, pecar, pedir perdão, aí peca de novo, pede perdão, peca de novo, e isso tudo talvez na mesma área. Né? Então, ele já tem mostrado aí que está sendo dominado por determinado tipo de pecado. E lembre que pecado é todo tipo de pecado. A gente gosta de pensar em alguns pecados como maiores. Né? O cara adulterou. Isso aqui é um pecado sério. E o cara que mentiu? E o cara que roubou? E o cara que está ansioso? Pastor ansioso? Como é que é isso? Tá ali, você não vou falar não aqui. Estou brincando. O pastor é um glutão, um beberrão. Vê como é que é isso. Né? Então, esse pastor precisa ser ajudado, tratado e provavelmente afastado da liderança até ele conseguir viver uma vida íntegra e irrepreensível. Né? Alguém levantou a mão? Aí depois a gente vai para marido de uma só mulher, senão a gente não vai. Eu queria só saber se o pastor pode chancelar minha fala, porque quando ele colocou, né, da necessidade de se confessar diante da liderança ou de toda a igreja, aí eu já li alguma coisa a respeito que diz no seguinte sentido: se esse irmão era líder e ele traiu a confiança da igreja, faz necessário a confissão perante toda a igreja, a qual ele traiu, e quebrou-se ali uma relação de confiança. Né? Os irmãos depositam confiança naquele líder. Então, era essa complementação que eu queria colocar para o pastor ver se é coerente ou não. E a segunda, pensando no pecado que o irmão trouxe aqui, que o irmão era legal, mas pecava sempre, aí me remete a gente automaticamente para o Paulo. Paulo estava falando de um pecado ou de uma inclinação, porque ele não conseguia vencer. Ele cativava e cultivava um pecado, ou ele cativava e cultivava uma intenção que era dominada, ele não se deixava dominar, mas aquilo incomodava, porque ele sabia que desagradava a Deus. Então, isso também acaba sendo um espelho, não para me justificar, mas para me perceber constantemente sendo flagrado. E isso, claro, na carne corruptível, gera-se uma insatisfação até que ele venha. E aí faço as palavras dele as minhas, né? Meu Deus, quando o Senhor me livrará desse corpo de morte? Porque existe sim uma acusação, não de Satanás, mas da própria consciência que não admite um tipo ou vários tipos de erro e que me perseguem. Então não posso me justificar em Paulo, com a frase dele, mas posso achar nele um consolo dizendo: caramba, eu não consigo sair disso, o que está acontecendo? Quem vai me livrar? Então, até que ponto é escravidão e até que ponto é plena consciência de que existe uma carnalidade que vai digladiar até que ele venha. A pergunta foi feita. Excelente pergunta, acabou a aula, né? Então, vamos lá por parte, igual o Jack. Não sei nem se eu me lembro mais das perguntas. Então, na frente da igreja toda, isso aí é uma coisa que a gente faz seguindo Mateus 18, se ele não se arrepende, vai até levar a igreja toda. Né? No caso do pastor, a gente entende também que deve ser levado para a igreja toda a igreja, não só o corpo de oficiais, mas para a igreja toda, sempre que o pecado é constante e o pecado é público. E no caso de pecado público, até com os próprios membros da igreja, isso pode acontecer, dependendo do caso, entende? Em assembleia fechado somente para a igreja, né? E sempre no sentido de restauração e nunca de condenação. Tá? Então, esse é o caso. Isso já aconteceu aqui na igreja. Tá? Comigo mesmo. Eu falhei numa área, nada de... Dei espaço para pensarem o que não deviam pensar de um pastor. Né? E eu entendi que eu realmente errei, que fui infantil na minha atitude. O conselho orientou a fazer isso, eu prontamente disse: farei. Falei para os meus filhos. Disse: olha, papai errou, eu fiz isso, não deveria ter feito. Dei espaço para pensarem de um homem de Deus o que não devem pensar. E amanhã,
na assembleia ali, não sei nem se foi em assembleia, não foi em assembleia, nem foi em assembleia, foi na escola dominical, com gente visitando a igreja. Né? Eu vim à frente e pedi perdão para a igreja por aquilo que eu tinha feito. Né? A gente entende que isso é bom. Eu entendo que isso é muito bom e que nenhuma pessoa deveria ter vergonha de se humilhar e pedir perdão e se levantar de novo, porque isso é vida cristã. Isso é vida cristã. A respeito da segunda pergunta, eu tenho só uma dificuldade aí, como alguns teólogos têm também, de entender que o homem de Romanos, capítulo 7, ali, é o próprio Paulo. Mesmo que ele use a primeira pessoa, falando eu. Mas, para mim, aquilo ali é um eu hipotético. Para mim, ali, Paulo ele está se referindo ou ao Paulo antes da sua conversão a Cristo, onde ele vivia pela lei, pelo legalismo, pelas regras, e não pela graça. E por que eu estou dizendo isso? Eu falei isso no domingo passado no culto. Né? Romanos capítulo 6, você tem Paulo dizendo que o homem que antes era entregue ao pecado e vendia o seu corpo para a escravidão do pecado, não deve mais fazer isso, uma vez que nós fomos libertos do pecado e fomos feitos escravos da justiça e devemos andar então em santidade e tendo como prêmio a vida eterna. Romanos capítulo 8, ele também vai falar que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você pegar o contexto, é claro que condenação está ligado no grego ali a uma posição legal, judicial. Ele está dizendo não existe mais nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não está mais condenado. Mas por todo o contexto da luta dele de querer fazer o que Deus quer e ao mesmo tempo não conseguir porque o pecado habita nele, e ele no final do capítulo 7, ele vai dizer, desgraçado homem que sou, literalmente isso, quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, condenação eterna, mas condenação também de viver debaixo desse poder do pecado. Por quê? Porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso mesmo fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, para que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque não estão sujeitos à lei de Deus e nem mesmo podem estar. Mas nós que não estamos mais na carne, mas no Espírito, que não estamos mais condenados a viver nessa vida de escravidão ao pecado, que temos o Espírito de Cristo em nós, nós agora podemos, pelo Espírito, fazer morrer os feitos do corpo e experimentar a vida que Cristo dá. E porque somos guiados pelo Espírito de Deus, por isso nós podemos declarar que somos filhos de Deus. Né? Então, existe sim uma ruptura de poder. Não quer dizer perfeição, jamais, porque isso só vai acontecer quando Cristo voltar. Mas nós que somos de Cristo, não somos iguais às pessoas que não estão em Cristo. O poder da ressurreição que levantou Jesus dos mortos também atuou na nossa vida e nos faz hoje andar em novidade de vida. Por isso, nem o pastor e nem qualquer crente poderia viver uma vida de escravidão ao pecado. Essa questão de realmente o pecado me ofende, me machuca, isso pode ser uma grande evidência já de uma conversão, de uma transformação de mente. Mas não é somente a tristeza, mas também o poder para vencer aquilo. É claro que isso é um processo de santificação, mas ele é constante e ele é crescente. Né? Então isso deveria ser uma evidência na vida de todos nós. Somos de Deus? Somos. Então me mostre que você é de Deus, eu preciso olhar para a sua vida. Aquilo que você fala é importante, mas aquilo que você faz, a forma como você vive, também fala muito a respeito da sua fé. Na verdade, fala mais do que aquilo que você fala. Era 1 minuto, desculpa. Eu falei 1 minuto, hein, pastor? Bom, gente, aqui então a gente vai ter que... Mas eu acho que o próximo ponto é que vai pegar um pouquinho, o restante é bem tranquilo com todo mundo está... Precisa ser o quê? Um exemplo
de fidelidade conjugal. Marido de uma só mulher. Quando vocês pegam comentários bíblicos, no mínimo, tem umas 16, 20 interpretações diferentes sobre isso. Cada um entende uma coisa. Cada igreja ou cada igreja cristã, assim, eles têm entendido sobre isso. Eu fiz aqui um resumo das 4 principais, tá? Então, seria o quê? Uma proibição ao concubinato. É bom lembrar que a gente está falando num período que Paulo estava escrevendo a igreja de Creta, e nessa igreja de Creta também tinha judeus, e esses judeus também tinham a questão ainda que eles traziam a questão da concubina. Outra coisa, seria uma declaração contra a poligamia? O pecado de Israel, que foi levado para exílio, foi o quê? Muito foi por causa da poligamia. Muitos dos judeus tinham 2, 3 mulheres. Então, será que era isso que Paulo estava escrevendo aqui? Olha, homem que tem 2, 3 mulheres não pode ser presbítero. Seria proibição do casamento após o divórcio? Seria assim, eu chamar alguém para ser presbítero, essa pessoa já divorciada, ela tem uma mulher viva, tá? Então, seria assim a questão, ele estava casado com 2. Se nós considerarmos, e aí vem uma questão bastante importante, que a maioria dos teólogos enfatizam a questão de, quando nós comparamos a igreja a Cristo, igreja, a noiva de Cristo, uma igreja e Cristo é o noivo. Quando nós olhamos a questão do presbítero, a figura do pastor, a gente está fazendo a mesma ligação. O quê? Uma esposa e o líder, o presbítero, o pastor. Então, ele tem que ser só de uma. Se for divorciado, ele está casado com 2. Até a Bíblia condena isso. O outro ponto. Teria sido uma digamia, isto é, segundo matrimônio, após o falecimento da esposa? Aí também tem outra discussão dos teólogos. Aí fala o seguinte, se ele já foi casado, a esposa morreu, ele casa de novo, na vida humana ele está casando e tem uma segunda mulher. Tem teólogos que discutem essa questão. E tem também ao entendimento o quê? A própria Bíblia, Jesus fala, aquele que casou pode casar a mulher, como diz o outro aí no mundo, né? Quem é viúvo é quem morre, né? Que depois pode casar. Então, a igreja pensa isso. A igreja cristã evangélica do Brasil, o pastor me corrija aqui, que eu sou mais resumido que ele, é o seguinte, a igreja entende isso, é marido de uma só mulher, certo? Casou, então o presbítero tem que seguir isso. A gente já teve exemplo na igreja que um presbítero foi destituído porque isso, ele era divorciado, a outra mulher ainda era viva, então foi até tirado do conselho espiritual. Então, a igreja cristã, a nossa, entende dessa forma. Uma só mulher, não pode ter outra mulher. Né? Pode ser viúvo? A igreja entende que sim. Se ele casou de novo, ele está viuvez, ele está com uma mulher só, daquele momento. Agora, há casos que houveram que a mulher abandonou um pastor, um presbítero, casou de novo, e algumas igrejas aceitam isso como normal. Até cristã evangélica. Né? Nós temos pastores que foram separados, a mulher abandonou, a mulher não quis reatar, a mulher de jeito nenhum. E ele continuou, recasou, ele continuou pastor da igreja. Alguns casos. Isso é levado à MEAN, a Diretoria Nacional, e a Diretoria Nacional que resolve essas questões. Mas, para efeito de igreja nossa, cristã evangélica de Brasília, a gente entende mulher, só mulher, pode ser viúvo, se recasou, ela continua na questão de uma mulher só. Agora, divorciado, não. E também fora da mesma questão do diácono também. A igreja cristã também
não entende aqui a nossa como diaconisa. Há outras igrejas cristãs evangélicas do Brasil que têm diaconisa. Um exemplo é a Igreja Cristã Evangélica de Águas Claras, que tem diaconisa. Então, em resumo, segue uma linha de cada igreja. Em alguns pontos, tome a sua decisão. Ou a cada conselho de igreja, ou uma Assembleia Geral das igrejas, por exemplo, cristã evangélica, nos seus documentos, toma essa determinação. Deu para entender? Tranquilo? Falei tudo, pastor? Faltou alguma coisa? 1 minuto, hein, pastor? Depois a gente complementa. Irmãos, é importante, eu acho, falar, porque o pastor Miguel trouxe uma situação que aconteceu aqui na nossa igreja, sobre destituição de presbíteros que eram presbíteros aqui na igreja, né? Eu fui chamado para a igreja em 2011, foi quando eu assumi a igreja aqui em agosto de 2011. E, na época, um amigo mesmo, presbítero Fernando Melo, né, foi um dos responsáveis também por eu estar aqui. A gente fez pós-graduação junto, pastor Miguel que mandou um e-mail em nome do conselho me convidando. E eu me lembro que eu sentei com o Fernando ali, perto onde o André está, o João, ele, a Luciene, e sentaram ali e disse, pastor, o senhor conhece a nossa situação? Eu disse, conheço, sei. Eles eram divorciados e recasados. Amo muito a Lu e amava demais o Fernando. Amava porque ele partiu, o Senhor chamou para estar com ele. Né? E o que é que o senhor acha? Eu disse, olha, meus irmãos, eu acho que não é o padrão. Eu acho que não é o correto, eu acho que não é o que Deus espera para a sua igreja. Eu entendo que o modelo melhor, o mais correto, é que você tenha líderes na igreja que não tenha passado pelo trauma do divórcio e do recasamento. Né? Mas eu estou vindo para uma igreja que eu sei que tem isso. E o que é que o senhor vai fazer? Eu disse, eu não vou fazer nada. Por mim, continua do jeito que está, mas pela minha fé, pela forma como eu vejo e eu penso, eu, pastor Eduardo, não me sentiria em paz em estender a minha mão sobre a cabeça de alguém e ordenar essa pessoa para o presbiterato ou diaconato, sabendo que ele é divorciado e recasado, porque eu entendo que esse não é o padrão de Deus para a família. Tá? Mas por mim, já que vocês foram ordenados e consagrados, vocês permanecem. Numa reunião do conselho, aqui na nossa igreja, funciona o seguinte, a pessoa é ordenada como presbítero ou como diácono, eles ficam por 2 anos, e eles podem ser reeleitos por mais 2 anos. Depois desses 4 anos, caso ele seja reeleito, obrigatoriamente ele tem que sair e ficar num sabático por 1 ano. Depois ele pode voltar, se ele ainda estiver irrepreensível. O Fernando estava nesse período em que ele poderia voltar para ser reeleito por mais 2 anos. E na reunião do conselho, eu estava olhando quem ia sair, quem ia continuar, e os que poderiam ser reconduzidos por mais 2 anos. E eu perguntei, Fernando, você volta então por mais 2 anos? E ele disse, não, pastor, eu volto se vier um convite unânime do conselho para que eu volte. Eu disse, ok, então nos dê 1 mês para a gente sentar, orar a respeito, e então a gente volta a conversar. E o conselho, depois de orar bastante, conversar bastante, estudar bastante sobre esse ponto, o conselho entendeu que seria melhor para a igreja e para o próprio Fernando que ele não voltasse. Por quê? Porque o Fernando, sim, divorciou, recasou, tinha um casamento lindo com a Lu. A gente vê o perdão de Deus, a graça de Deus agindo. A gente não entende que divórcio e recasamento seja um pecado imperdoável, de jeito nenhum. A gente entende que Deus perdoa, restaura, né? Só que a gente entendia que isso não era o ideal. E como tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não concorda com o oficial divorciado e recasado no conselho, a gente entendeu que seria melhor manter o padrão lá em cima, entende? E só aceitar no conselho quem fosse casado no primeiro casamento. Uma outra situação também que levou a gente a considerar não trazer novamente o Fernando para o conselho, é porque não seria justo, por exemplo, imagine agora a nossa igreja recebendo 60 pessoas por semestre
No ano passado foi isso. Esse ano, se tudo continuar do jeito que está, a gente deve receber no final desse primeiro semestre mais 60 membros. As pessoas estão chegando, elas não sabem quem está vindo. E não seria certo trazer nomes para que a igreja elegesse na Assembleia sem que os irmãos tivessem conhecimento do caso. Imagine que eu trago alguém aqui, digo que ele está sendo candidato a presbítero, mas os irmãos não sabem se ele é divorciado e recasado ou não. E qual foi o motivo que levou a essa dissolução do primeiro casamento? Porque alguns são totalmente contra, independente do motivo, e outros são até a favor, se o presbítero ou aquele irmão tenha sofrido um adultério ou tenha sido abandonado. Eu, pastor Eduardo, entendo que nem caso de adultério e nem de abandono daria à pessoa divorciada o direito de casar novamente. Mas aí é assunto para uma outra aula, que eu vou ministrar, inclusive, no final desse mês, na sala de Teologia Bíblica da Família, sobre divórcio e recasamento. Né? Mas a gente entendeu que por isso não seria legal. Imagine, toda vez que tivesse uma assembleia, falar, olha, meus irmãos, aqui está o Fernando, ele está concorrendo novamente ao presbiterato da igreja, mas é importante afirmar ou dizer para os irmãos que o Fernando é divorciado, recasado, o motivo do divórcio do primeiro casamento foi... Que coisa horrível! Trazer novamente à tona pecados que Deus já perdoou lá atrás, por uma questão de transparência. E outra coisa, a gente não entende que a pessoa para pregar tem que ser pastor, tem que ser presbítero, para liderar um grupo pequeno tem que ser pastor, tem que ser presbítero, para discipular, aconselhar alguém, tem que ser pastor, tem que ser presbítero. Ele poderia continuar como um excelente crente, pregando, ensinando, aconselhando, fazendo tudo, mas não necessariamente participando do conselho espiritual da igreja. Né? Porque eu fiz questão de pedir o microfone para o Miguel, mesmo sabendo que o tempo está avançado. Porque isso, meus irmãos, talvez em 12 anos que vai fazer agora, em agosto, que eu estou aqui, tenha sido um dos momentos mais difíceis que eu passei aqui na igreja. Nossa, porque o Fernando era meu amigo. Era meu amigo. E agora eu estava diante de uma situação que implicava em fé para mim e, ao mesmo tempo, sabia que aquela decisão que o conselho poderia tomar, e tomou unanimemente, poderia machucar muito um amigo meu. Mas a gente resolveu fazer isso, por amor a ele, mesmo que no início talvez ele não tenha entendido, e por amor também à igreja. Eu fiz questão de falar também, porque nossas aulas são transmitidas, e eu já tive que ouvir, no concílio da ICEB, quando um pastor que era divorciado e recasado estava concorrendo à vice-presidência da denominação, segundo vice-presidente da denominação, e eu fui lá, dei uma palavra contra aquilo, porque muitas igrejas da ICEB são contra pastores divorciados e recasados, e porque alguém que sabe que tantas igrejas são contra, quer assumir uma posição de liderança nacional. Para que isso? Vamos nos esforçar para manter a unidade da denominação da igreja. Essa era a palavra. E eu fui acusado no concílio, praticamente, de ter matado o Fernando. Porque o nosso irmão, depois que aconteceu aquilo, ele descobriu que estava com mieloma múltiplo. E foi difícil para ele. Né? E acho que 2 anos depois, talvez, o Fernando veio a óbito. Né? Recuperou, depois teve a remissão e eu tive que ouvir aquilo. E eu peguei a palavra no concílio para explicar tudo o que aconteceu, como eu estou explicando para vocês. Nós nunca tiramos o Fernando. Nós nunca destituímos o Fernando. Nós nunca chegamos e falamos, daqui para frente mudou. Não, isso foi algo que partiu do irmão para o conselho. E forçou o conselho a analisar essa questão, esse assunto, e tomar a decisão que tomou por causa dos motivos que eu coloquei agora para os irmãos. Mas é importante a gente entender que nós consideramos algo extremamente sério, a questão da consagração de oficiais na igreja. Irmãos, eu sei, eu não sou perfeito. Todo ano, eu falo, irmãos, mais um ano Deus me dá a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não sou um pastor perfeito, eu não sou um marido perfeito, eu não sou um pai perfeito. Eu não sou. Eu preciso muito da ajuda dos irmãos para que eu possa melhorar. Então, se alguém vê algo em mim que está errado,
me procure. Converse como a Bíblia diz que tem que ser. Repreenda o teu irmão, vai entre ti e ele só. Repreende ele. Irmãos, eu estou aberto para repreensão, me procurem. Eu não sou perfeito. Eu não sou como ninguém é. Ninguém é. Mas eu quero ser cada vez melhor. E esse deve ser o nosso desejo sempre, sempre. E eu falo para o conselho. Se vocês não são exemplo para os fiéis, acabou, irmãos. A gente ouve muito, não olhe para o homem, olhe para Jesus. É verdade, olhe para Jesus. Mas o presbítero, o pastor, o líder, ele deve dizer, olhe para mim, porque eu olho para Cristo. Todo líder tem que ser modelo, padrão. O padrão é aquilo que você olha e imita. Então ninguém tem que dizer, não olhe para mim. Olhe sim, olhe para o Miguel, olhe para ele. Olhe para mim, olhe para outros irmãos. Olhe para nós, sabemos que somos imperfeitos, mas estamos olhando para um pastor perfeito, procurando imitá-lo. Olhe para mim. No conselho eu falo, se vocês aqui não são dizimistas, se um de vocês, um presbítero da igreja, não é dizimista fiel, ninguém na igreja precisa ser, meus irmãos. Concordam comigo ou não? Ele tem que ser o padrão. Ele tem que ser o modelo. Um presbítero vem e repreende os irmãos porque não vem no culto, mas ele não vem. Um presbítero repreende que os irmãos têm que participar de grupo pequeno, mas ele não participa. Como é que é isso? Está errado. Então, o padrão da liderança espiritual da igreja é muito alto. E é necessário que o bispo seja. E aí vai. É necessário. Não é opcional. É necessário. Então tem que terminar meio-dia, né? Não, eu quero... Irmãos, eu quero fazer um combinado com vocês. Vocês me dão 5 minutos? Tá? Só para passar pelos pontos. Aí, se tiver qualquer dúvida, você procura a gente depois da aula. Tem domingo que vem também, ele vai continuar o mesmo assunto. Domingo que vem vai ser o pastor, daí você... Aí o seguinte, então nós estamos... Precisa ser exemplo de fidelidade conjugal. Então, Stott fala o seguinte, os presbíteros devem ser irrepreensíveis em seu casamento e vida familiar. A expressão marido de uma só mulher não tem a intenção de excluir aqueles que nunca se casaram ou se casaram novamente. Responde aos irmãos aí. Mas sim os polígamos e aqueles que se casaram novamente após o divórcio. De modo mais geral, positivo, os candidatos ministeriais devem ter uma reputação imaculada na área do sexo e do casamento como um todo. Precisam ter filhos obedientes. No grego é usado como pistós, que significa crente e fiel. Então, tem que ser filhos obedientes ao pai, ser tementes a Deus também. Aí vem agora muita gente pergunta, mas os filhos são pequenininhos, então o presbítero ainda, os filhos não são convertidos. Aí é uma questão também que pode ser discutida na próxima aula. E tirem essas dúvidas aqui com o pastor, porque não dá tempo. Não acusados de dissolução. É provável que sejam aqueles focados na natureza sexual, pecados grosseiros, como alcoolismo e termos usados, aqueles briguentos que arrumam discussão por qualquer coisa. Então, eles precisam ter filhos tementes a Deus, filhos obedientes à palavra. Então, a gente pode ver o quê? O exemplo dos filhos dos líderes da igreja. Outra coisa, precisam ter, e nem insubordinados, são aqueles filhos que são rebeldes em casa, que com frequência se mostram rebeldes da sociedade. Aqui é só uma palavra na intenção, é o filho que, dentro de casa, enquanto está no guarda-chuva do presbítero, do pastor, da sua casa, o pastor ou o líder da casa é responsável. O filho foi embora, casou, se mudou, foi estudar em outro lugar, ele já não está mais sob a responsabilidade de tutela do pai. Alguns entendem ainda que sim, outros não, mas aí é uma discussão também para ser mais para frente. O verso 7 seria agora, indispensável, bispo, aqui fala uma questão só para lembrar,
O pastor falou bastante sobre isso na aula passada. Bispo e presbítero são intercambiáveis. Há alguns teólogos que entendem que presbítero é a pessoa, eu sou presbítero, e bispo é a função que ele exerce de ser cuidador de uma igreja ou de uma região. Bispo e presbítero é local, a igreja local, e bispo ele faz uma função de zelar por muitas igrejas. Há esse entendimento. Nós estudamos e vimos aqui, na aula passada, que bispo e presbítero são intercambiáveis, tanto faz um como o outro. E como ele deve ser, então? Despenseiro, ele precisa possuir qualidades administrativas, além de mostrar-se apto para a pregação da palavra e ensino das doutrinas cristãs. Nem todos os anciãos precisam dessas qualidades no mais alto grau, mas alguns deles são levantados principalmente como mestres, mas outros receberão a responsabilidade de guiar a igreja local, de administrar seus negócios, e supervisor terá de agir como administrador dessas igrejas. Os irmãos podem ver isso em vários exemplos. Precisam ser humildes, não arrogantes. Então, todo bom pastor ou presbítero deve mostrar respeito pelos sentimentos alheios, não agindo como se fora um pequeno César, um ditador, um autoritário. Então, é isso aqui que ele está falando, em resumo. Precisam ser mansos, não deve ser um indivíduo precipitado, sujeito a explosões iracundas, que diga que faça coisas sem primeiro meditar. Em resumo, seria assim, aquele pastor, o presbítero, que se ele tem um pavio curto, então ele deve contar até 10, ou até contar até 100. Teve um pastor aqui na igreja que eu falava, pastor, o senhor não pode ser até 10, não, você tem que contar até 100. Não é o pastor Eduardo, não, viu, gente? É outro. É que a gente vai ficando conhecendo muita gente. Não dado ao vinho, essa qualidade aparece em todas as listas de qualificações. Não tem, o pastor já falou várias vezes isso, não tem assim, nada que proíba o vinho, ou a bebida, mas tudo com decência, com zelo. Aí é uma palavra pessoal mesmo. Se vê que você não está controlando isso, largue logo de lado. Se você quer dar um exemplo para os seus filhos, abandona isso da sua casa. É o melhor remédio para isso. Porque qualquer vício é perigoso, é uma linha tênue. Se você escorregar, se cair, você pode levar muita gente junto. Então, muito moderado nisso. Tenha muito discernimento acerca disso. Faltam 3 slides. Ser pacíficos, né? No grego, prectos, que significa pulgaz, ansioso, que não seja ansioso. Que ele seja o quê? Onde há uma briga, uma discussão, que o presbítero seja aquela palavra de calma, de paz, de tranquilidade. Se vê alguém discutindo, chega lá, procure apaziguar as coisas. Ore junto bastante sobre isso. E o penúltimo, que o presbítero precisa ser honesto, né? Que o pastor, o presbítero precisa honesto. Tal indivíduo professa ter interesse pelo reino dos céus, mas as suas ações mostram que realmente ele estava ocupado com as coisas desse mundo. Então, um presbítero, um pastor, um diácono, ele não precisa parecer honesto, ele tem que ser honesto nas suas coisas. Imposto de renda, você paga direitinho? O pastor falou uma coisa importante. Eu entendo que qualquer pessoa que almeja uma liderança tem que ser dizimista. E dá para estudar bastante sobre isso. O dízimo é o mínimo que uma pessoa pode fazer. E a gente pode olhar no Antigo e no Novo Testamento. O dízimo é um padrão mínimo. Você tem que dar tudo para Deus. E qual a aplicação que nós podemos fazer nisso? O que te motiva na escolha dos presbíteros e diáconos? São essas funções aqui? São esses itens?
Você escolhe seus líderes baseado na palavra ou no que os outros dizem? Ah, vão escutar aquele líder porque o tal irmão falou que é para votar nesse aí. Gente, presta atenção e cuidem disso. Você ora quando escolhe o seu pastor, ou presbítero, ou diácono. Você ora sobre isso, você coloca a Deus, na presença de Deus, aquelas pessoas que vão ser seus líderes, vão representar a cada um de nós. Amém? Falei 5 minutos. As perguntas, a semana que vem vai continuar mais sobre isso. Aí a gente pode voltar aí, o pastor está aí para resolver isso. Semana que vem é ele de novo. Vamos orar? Pai bendito, graças te damos por esta manhã. Pai, que o Senhor nos ensine, a realmente a escolher pessoas qualificadas pelo seu Santo Espírito. Que o Senhor nos mostre pessoas que sejam levantadas no corpo da igreja, para que eles almejam o episcopado, o presbiterato. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Nossa igreja cresce a cada dia e pedimos, Senhor, que o Senhor levante pessoas qualificadas. Que os irmãos aqui da igreja, olhando esses versos, vejam nas pessoas de anciões, as pessoas mais antigas, idosas, pessoas qualificadas para servir. E aqueles que forem indicados, Senhor, que o Senhor levante e coloque no coração dele para servir ao Senhor da melhor maneira dentro desses padrões que o Senhor assim estabeleceu. Nós pedimos e oramos pela vida de cada um. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor também nos dê um almoço com nossos familiares. E nesse almoço relembremos, Senhor, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador. Oramos e agradecemos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado. Desculpa o tempo. Hã?